E aí, pessoal, tudo bem? O que esperar dos dividendos em 2022? Será que vai ser um ano forte de dividendos? O ano 2021 foi um ano recorde. Será que isso aí vai conseguir se repetir? Já deixa seu like aí, se inscreve também no canal, ativando o sino. E na visão do analista, as distribuições de proventos também devem aumentar com as commodities, o financeiro aqui puxando para cima, os commodities com a mineração também deve vir boa, né? E o setor financeiro com a Selic em alta, né? E a própria recuperação aí da pandemia, as seguradoras devem melhorar, como a gente já vem falando. O setor financeiro de banco já vem mostrando belíssimos resultados. As promoções vão acabando, né? Os elétricos foram as primeiras ações lá no ano passado já começando em alta, agora o setor financeiro vai subindo e ainda vai ficando algumas retardatárias para trás, como por exemplo Porto Seguro, Caixa Seguridade, Bradesco. A gente vai aproveitando aí as oportunidades, né? O Banco do Brasil ainda continua barato mesmo com a alta, mas lembrando que é uma estatal, né? Então, a gente vê aqui, né, que o mercado continua otimista com o setor de mineração, siderurgia, uma boa também. Avaliando aí os resultados do primeiro trimestre para 2022, devemos perceber números sólidos. Então, em relação ao provento aqui, em relação ao lucro, deve se manter alto, eles dizem aqui e tudo mais, né? Um ponto importante para a gente ficar aí em mente é o lucro, né? Que eles seguem aumentando nas empresas, a mineração e siderurgia aumentou para caramba no ano passado e deve ter bons resultados aí em 2022, né? Elétricos também foram muito bem mesmo com a crise hídrica, deve continuar bem, alimentos aqui muito bem, petróleo foi nas luas, que deve continuar muitíssimo forte, né? O financeiro foi um ano de recuperação e vai continuar indo forte, deve ter bons dividendos, telecomunicações aí também foi bem. Então, de modo geral, os setores melhoraram aqui a maioria e deve continuar trazendo bons resultados, com mineração e petrolíferas que puxam os dividendos muito para cima ainda em bons patamares. O elétrico, parte das empresas adiantaram o dividendo, uma ou outra adiantou um pouquinho dos dividendos, então deve ser um pouquinho menor, principalmente nesse começo de ano, tende a normalizar. Setor financeiro nenhuma adiantou, se eu não me engano, então por isso até tende a ter bons dividendos. Alguma de petrolífera aqui, ou mineração também deu uma adiantadinha. Como a gente pode ver aqui, 48,4% das empresas adiantaram um pouquinho dos dividendos em 2021 por conta da taxação de dividendos, né? Então, o que acontece? O ano 2021, por exemplo, normalmente se encerra até março, talvez abril, né, do ano seguinte, quando as empresas vão divulgando aí o resultado trimestral. Na sequência, um pouquinho depois, às vezes, elas divulgam o dividendo para fechar o ano, né? E esse dividendo aí já foi antecipado em muitas das empresas, então o dividendo acabou sendo mais magro. Eu senti isso na minha carteira nesse ano aqui, nesse começo de ano, mas tende a voltar à normalidade aí, chegando a níveis próximos de 2022, dependendo de como está a composição dessa carteira. Lembrando que para escolhermos as ações nós temos que levar muito em conta o preço e as perspectivas aí das empresas e do cenário geral, né? Então a política tem que ficar de olho, a política é uma ameaça a princípio mais em cotação e aí pode ser uma belíssima oportunidade quando acontece algum ruído, as ações ficam baratas, mas às vezes essa ameaça pode ser verdadeira, né? De repente aqui algum discurso de algum dos políticos, não sei qual aqui, pode ser muito ruim e quando esse cara assumir ele realmente ferrar a empresa XPTO. Então é um risco que o mercado antecipa, não é à toa que o mercado bate nas ações. Então a gente tem que ter muito cautela aí para mensurar o risco / exagero do mercado, né? Às vezes o exagero não é exagero, é uma realidade. Então vamos ficar atento à política, que pode dar promoções aí na bolsa. E vamos também entender o mercado, o cenário externo, né? Também traz bastante ruído, um risco aí para algumas ações, algumas empresas. Nós temos aqui o Putin falando da Europa aqui, e eles precisam do gás russo e estão voltando agora para o Oriente, né? Então, cara, essa situação aqui vai ser ruim, né? Vai se arrastando aí que para quem tem petrolíferas é um momento bom da empresa continuar mantendo o lucro nas alturas, né? Mas o setor financeiro, por exemplo, não é tão bom, afeta a economia de modo geral no longo prazo. Então vamos ficar atento a todos os desenrolares aí. Então a gente vê aqui a China e a Coreia do Sul aumentando as importações de energia na Rússia. Então, como quem não quer nada, eles vão se aproximando aí da Rússia. Nós vemos aqui Yellen
dizendo que a China enfrentará consequências se não ajudar aí a finalizar essa guerra aí Rússia-Ucrânia. Porém, já falei minha opinião, né? A OTAN se meteu demais aí com a Ucrânia, então agora a ameação da China, que pode não ser boa ideia, que agora a China tá doida aí para invadir Taiwan. Isso aqui é péssimo, não só para economia, né? Mas de vidas, né? É terrível essas coisas. Enfim, fica nesse impasse, Oriente versus Ocidente, tá se transformando nisso. Espero que não desenrolem coisas piores. Enfim, os Estados Unidos aqui coloca a China contra a parede também, ao apoiar Putin. Enfim, a China também está aí na guerra contra Omicron, né? E isso aqui pode trazer uma ameaça também ao minério de ferro. Então, embora esteja num bom momento o minério de ferro, pode ser que isso se reverta momentaneamente aqui com a Omicron pegando pesado aí na China. Então a gente vê o petróleo ainda em valores muito altos, 111, né? Olha só, valores históricos aí de recente, é muito acima do histórico recente, né? De um ano. A gente vê aqui o minério de ferro ainda em valores muito altos. Você vê um ano, parece que não, mas já bateu 200, mas era um valor totalmente real. O mercado estava precificando 2022 há não muito tempo atrás, em torno de $100, depois passaram para 120, agora ele já está valendo aqui 154,60, está muito alto o minério de ferro. Isso aqui vai dar muito lucro também para as mineradoras se manter-se a esses valores do minério. E aí nós temos a Vale, que é uma ação muito mais com risco da commodity do que a Petrobras, já que o petróleo tende -se a manter um pouco mais estável na alta do que o minério de ferro, uma incerteza maior em relação à China, porém ainda está se mantendo em alta, ainda pode ser que se mantenha em alta por muito tempo, é mais imprevisível, né? A gente vê então o minério de ferro despencando e a Vale despencando junto, e despencando forte pelas incertezas, né? O mercado não gosta de incerteza, e aí a ação volta forte. Eu comprei em 2020, perdi essa oportunidade. Isso aqui era uma oportunidade muito legal de ter retorno rapidíssimo. A gente não sabia se ia subir rápido ou não, mas assim, faz parte. A gente não vai conseguir aproveitar todas as baixas. O que me faz agora é esperar a próxima baixa. Pode ser que não seja tão baixa assim, pode ser que seja um valor intermediário. A gente vai analisar o momento aí da ação, mesmo que ela pague 10, 20% de dividendo, não vou ter pressa. É uma empresa que dá para você seguir a estratégia de comprar todos os meses, mesmo que seja em valores altos. Também dá, já mostrei isso em simulações anteriores. É uma empresa que se prova ao longo do tempo, em 10 anos, 15 anos você vai pegar, ela sempre vai ter valorização muito boa. Então, é uma empresa legal, mas se for para comprar nas altas, comprar pouco, né? Não comprar muito e depois acabar vendendo na baixa no desespero. Então, calma. O mais legal mesmo é comprar nas baixas, porque a valorização é muito legal mesmo. Comparando ela com outras mineradoras, nós temos aqui a ACS Mineração, onde a gente tem aqui um preço-alvo que varia de 7 e pouco a R$10, até 70% de valorização. Eu acho que o mercado está exagerando um pouco. Então, não sei, mas o quarto trimestre dela foi uma leve decepção aí em relação ao volume, mas até a Vale também sofreu um pouquinho, teve chuva, teve aí vários problemas, pode ser que tenha de novo no primeiro T de 2022. Em relação ao custo, ela foi mais impactada, foi uma surpresa um pouco mais negativa, mas também tudo aí meio que pontual, né? Os dividendos são previstos aí em termos de 10%, e aliás a Vale também é esperado mais ou menos nessa faixa de dividendos, só que ela tem um menor desconto, né? Também um menor potencial de longuíssimo prazo, já que a CS Mineração tem um volume que tende a crescer mais, só que a Vale eu espero, eu acompanho mais tempo ela, né? Então eu já vejo essa robustez dela, eu tenho mais confiança na Vale aí por longo prazo, mesmo que ela de repente entregue menos crescimento que a CS Mineração. Então, é muito aí da estratégia de cada um. A CS Mineração talvez tenha um potencial maior, mesmo no longo prazo, até as corretoras dizem isso no longo prazo, tá? Mas Vale é mais segura, caso a minério de ferro de repente fique por baixo muitos anos. Acredito mais na Vale aguentando esse tranco pesado do que a CS Mineração. E nós temos a Aura com o maior potencial de todos, mas também a maior volatilidade de curto e médio prazo. Porém, acredito muito nela no longo prazo. Tem que levar em conta que o commodity é outra, né? Ouro e cobre, pode ser até uma duplinha legal aí, Aura e Vale, ou Aura e CS Mineração, assim, como assim você quiser, não estou recomendando.
E nós temos o setor financeiro com o Banco do Brasil aumentando 29,5%, ainda tem um certo desconto no banco, mesmo com essa alta. Nós temos o Banco ABC aumentando 19,5%, um banco de crédito empresarial, um banco que está crescendo mais que os outros, um banco small vai oscilar, e aí nas oscilações que a gente aproveita, né? Eu gosto bastante desse banco, tá? Nós temos a Itaúsa com aumento aqui de cotação, junto com o dividendo, tudo isso aqui, tá? 8,5%. É um banco aí, uma holding, né, que tem a sua principal participação o Itaú, e o Itaú ele vai ter uma seguradinha de dividendos em 2022 ainda, tem um compromisso de comprar parte da XP, então é paciência com a Itaúsa, até mesmo porque ela está nesse desinvestimento da XP e provavelmente ela vai estar usando para adquirir outras empresas do portfólio, então dependendo da estratégia dela, vai ter dividendo tão baixo quanto o Itaú, um pouquinho acima na verdade, né, mas ainda assim baixos, então não esperaria dividendos maiores que 5% para 2022, mas para 2023 dá para esperar bons dividendos, sim. E aí nós temos na sequência o Santander com menos 3%, vinha de uma queda muito acentuada, assim como o Bradesco também, né? Os dois caindo muito, só que o Santander recuperou-se mais rápido aqui, né? O Banco Bradesco ainda fica entre sobes e desces aqui, então o Banco Bradesco está com menos 10,5% e é exatamente o Banco Bradesco a minha maior aposta para 2022 inteiro, né? O quarto trimestre não foi tão bom assim, mas eu acredito bastante nesse banco com bons dividendos. E dando uma olhada nos dividendos, na visão geral aqui dos bancos, nós temos o Banco do Brasil com 9,52 de dividend yield previsto, um ótimo dividendo, um preço teto de 55,80 com uma margem de 58,60, mas não necessariamente eu vou pagar esses preços aqui, obviamente eu vou querer um desconto muito maior. O negativo seria o fato de ser estatal, e o positivo é o rural que está indo muito bem e tem provisões, tem gordura boa aí para ele aguentar os trancos aí da economia. Enquanto o Bradesco tem a despesa operacional que deu uma decepcionada, por isso que a ação apanhou, o seguro também deu uma descontada feia aí no banco, e aí exatamente seguros é o meu ponto forte para ele, eu acredito bastante, ele é dos bancos é o que tem o braço mais forte em seguros, o Banco do Brasil ganha indiretamente aí, por exemplo, com a BB Seguridade, né? Nós temos aqui a margem então de 38,79 para o Bradesco, 24,61 seria o preço teto e 8,33 o dividend yield para o BBDC3, eu estou falando, né? Nós temos então o Itaú com 2,60 de dividendo, é um banco que está numa pegada de crescimento, tem esse processo do XP aí envolvendo sempre fazendo uma oscilação, né? Os dividendos é mais por longo prazo, agora é um problema para quem pensa mais no curto, né? 2023 deve recuperar. O Santander seria aí 7,24 de dividend yield, ele tem a menor gordura dos bancões aqui, então se der um problema, ele vai estar em maus lençóis, então temos que tomar cuidado com isso. É um banco de crescimento, sim, é o que mais vem crescendo aí nos últimos anos, pegar um histórico maior. Porém, será que ele vai conseguir manter esse crescimento à frente dos demais? A tendência, no meu entendimento, é que se nivele um pouco mais as coisas e aí ele acaba perdendo um pouco daquele atrativo gigante. De qualquer forma, ele tem aqui uma margem de 20,5% para estar de 42,10%. No Banco ABC, é esperado o dividend yield aí de 9%, uma margem aqui de preço teto de 54%, um preço teto de R$25, ele está cotado a 16 e pouco, é um banco muito interessante, ele oscila bastante aí os dividendos também, o que causa até um pouco de imprevisibilidade, mas é uma ação muito interessante, é uma ação de crescimento, né, também entre os bancos, né, é uma ação de crescimento e de dividendo. Temos a BTG Pactual, nem se calcula o preço teto para ela, um banco mais de crescimento mesmo, também tem um certo desconto. E temos até o Banrisul também com dividendo aí de 9%, uma margem muito gorda, né, também de quase 50%. E o fato aí do problema de ser estatal, e ele está com um pouquinho de dificuldade de repassar a Selic aí nos seus empréstimos, mas a carteira também tem crescido bastante. O rural aí é o ponto forte também. E as provisões também muito bem feitas, é uma carteira aí até segura, né, em relação às provisões, embora ele tenha feito bastante. E para você saber o preço teto desses bancos e de várias outras empresas que o pessoal da GF+, lá, o Luiz Barsi e a turma toda lá calcula, assine a plataforma do AGF+, que está com desconto aqui, você paga 1 ano e leva 2 anos. Link na descrição do vídeo e nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um abraço.